Bom dia, Borges. Espero aqui é bom dia. Espero que esteja tudo bem consigo. Eh, gostaria de saber, gostaria de saber, eu e os moçambicanos gostaríamos de saber o que é que aconteceu ontem, no tribunal em Nova York. Parece que já veredito sobre o senhor Chang. O que é que realmente aconteceu? Bom dia. Ontem houve sim um veredito e Manuel Chang foi declarado culpado. A terminologia correta é essa, de que foi declarado culpado pelo júri que toma a decisão depois de 3 semanas de julgamento e 3 dias fechados os membros do júri a deliberar, a discutir, significando que não havia consenso naturalmente, porque levaram 3 dias a deliberar, chegaram à conclusão de que Manuel Chang é culpado dos 2 crimes de que era acusado, nomeadamente o crime de conspiração, porque isso é importante enquadrar assim, os crimes de que Manuel Chang foi condenado é de conspiração. Então, primeiro é conspiração para cometer fraude financeira através de transferências eletrônicas, que quer dizer as transferências bancárias que foram sendo feitas de dinheiro ilícito. Então, é esse o primeiro crime. O segundo é de conspiração para lavagem de dinheiro. É importante explicar, colocar sempre primeiro a questão de conspiração. Mas Manuel Chang não foi condenado por lavagem de dinheiro, mas por conspiração para lavagem de dinheiro, o que significa que ele, juntamente com outras pessoas que são chamados co-conspiradores, combinaram e de uma forma ilícita fizeram a lavagem de dinheiro. O mesmo se aplica para o primeiro crime pelo qual foi condenado, o de conspiração para fraude financeira através de transferências eletrônicas, que quer dizer o dinheiro que foi sendo transferido através de bancos de correspondência norte-americana para pagar tanto subornos para os funcionários do governo moçambicano e seus familiares, assim como para os colaboradores do Credit Suisse e outras pessoas que se beneficiaram ilegalmente do dinheiro das dívidas ocultas. E tendo isso acontecido, chegou ao fim o julgamento de facto agora, e caberá ao juiz do caso elaborar com base na acusação. Isto já é um processo demorado e que vai levar algum tempo. Borges. Ah, Manuel Chang já está preso ou está no limbo há mais de 5 anos. Acho que 3 ou 4 anos na África do Sul, mais um ano nos Estados Unidos. Será que isso vai ser tido em conta na hora em que o juiz tiver que dar a sentença? É uma pergunta que não tem resposta conclusiva, porque essa discussão já vinha acontecendo antes, então neste momento não pode haver uma resposta conclusiva. É, o Manuel Chang foi detido no dia 29 de dezembro de 2018 e só foi extraditado em julho de 2023, portanto, quase 5 anos depois, pelo menos 4 anos e meio depois. Este período é que está em discussão, porque recorde-se, Edson, quando Manuel Chang chegou cá, a primeira estratégia de defesa foi de pedir que a acusação contra Manuel Chang fosse retirada. Disse, Manuel Chang, a sua acusação deve ser retirada porque houve demora na acusação. Nos termos da lei norte-americana, quando se tem alguém detido, o julgamento deve acontecer um ano depois da prisão. Deve acontecer um ano depois da prisão. Se não acontecer, acusa-se. Há casos precedentes que foram fixados em que o governo
que é que mandou prender, demorou a julgar a pessoa. Lá nós escrevemos um texto a explicar isso, os argumentos que tinham lá, porque nesse período de um ano a pessoa pode ter se esquecido das coisas que tenha cometido, já sofreu muito na cadeia, e todo um conjunto de argumentos que agora não tenho em mente, mas o que é certo é que há esse caso precedente de que um ano depois da prisão, se a pessoa não for submetida ao julgamento, pode pedir a anulação da acusação, alegando que há muita demora na realização da justiça. Esse foi o argumento que o Adam Ford, advogado de Chang, apresentou antes do julgamento para pedir que a acusação fosse anulada. O tribunal negou, justificando que Manuel Chang demorou a ser extraditado não pela culpa do governo dos Estados Unidos, pela culpa própria, porque ele é que esteve a lutar contra a extradição. Se tivesse aceito a extradição imediatamente em janeiro, no dia 7 de janeiro de 2019, quando foi presente a juiz em Cape Town, se Manuel Chang tivesse aceito a extradição, o seu julgamento já teria acontecido há muito tempo. Então, os Estados Unidos da América não pode ser responsável por este tempo da demora de 5 anos, porque não foi por decisão do governo, foi porque Manuel Chang foi recusando a sua extradição, submetendo recurso para cada instância do tribunal. Então, Manuel Chang perdeu esta batalha e foi levado ao julgamento. Agora, se estes anos que foram perdidos, entre aspas, né, que passaram quando Manuel Chang estava na África do Sul, irão contar para descontar na pena, isso é uma dúvida que, por uma questão de prudência, é melhor manter esta dúvida até vermos a sentença, para evitarmos a especulação. O período que acredito que será efetivamente descontado é um ano que ele ficou aqui. Ele chegou aqui em julho de 2023 e o julgamento começou em julho de 2024, portanto, um período de um ano que era precisamente para cumprir esse prazo de um ano, para não exceder esse prazo de um ano. Esse sim faz sentido descontar na sua pena, porque é um período em que ele ficou cá, os tribunais e a acusação a se prepararem, como, por exemplo, a atualizar a acusação, tem uma nova acusação, que não é aquela inicial, que serviu para julgar o Jean Bustani, e depois a rolar as testemunhas, então todo este tempo, e a discutir questões preliminares, todo esse tempo, isso já não é da responsabilidade do governo americano. Manuel Chang já estava nos Estados Unidos à disposição do tribunal para ser julgado. Então, este um ano parece mais razoável dizer que vai ser descontado. Agora, aqueles primeiros 4 anos e meio que passaram enquanto Chang estava na África do Sul a disputar ou a lutar contra a sua extradição, essas terão de ser avaliadas e isso só podemos ver de uma forma conclusiva na sentença que o juiz vai proferir. Bom, vocês estavam na sala no momento em que o júri proferiu a sentença. Não, nós estávamos. Não estava lá ninguém, para além do próprio tribunal, porque eu já vou explicar. Eh, o tribunal é um edifício muito grande que tem 12 andares, né? E nós chegamos lá, deixamos telemóveis e todos os equipamentos eletrônicos na entrada. Entramos no tribunal e vamos para a sala que fica no quarto piso. E lá na sala não se fala, não se come, não se faz nada. Você fica lá sentado, como expliquei da última vez. E nós fomos fazendo isso durante 3 dias. O júri não delibera na sala, delibera numa sala à parte. E nós íamos ficando lá, saíamos para comer alguma coisa na cantina, voltávamos. Então não tinha nenhum jornalista no momento da deliberação na sala. O que acontece é que quando chega a hora o júri delibera numa sala à parte. E quando tem alguma mensagem a passar ao tribunal, nomeadamente ao juiz, a acusação ou a defesa, voltamos todos para a sala para ouvir essa mensagem.
E durante esses 3 dias, íamos voltando para a sala para ouvir que não, estamos a pedir mais evidências, estamos a pedir transcrições das testemunhas. Íamos fazendo este processo, íamos fazendo este processo. E nós sentávamos, eu, o Lima e outros jornalistas aqui, tinha pelo menos jornalistas de 4 órgãos locais, a Bloomberg, a Reuters, e 2 publicações que me esqueço do nome, são especializadas em assuntos legais. Então, nós íamos sentando na sala de imprensa com esses jornalistas, onde tínhamos alguma liberdade de conversar, tínhamos a liberdade de usar o computador, ter acesso à internet, e o tribunal reúne e delibera, e aquele processo deve ter durado menos de 2 minutos. Porque, como eu mostrei no outro dia, só tem lá uma página onde perguntam, juro, o que é que acham da decisão 1? Eles dizem culpado. Perguntam um a um, cada um diz culpado, 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 para confirmar que houve consenso. O que é que acham da acusação 2? Culpado. E depois termina. Aí, quando nos alertam, os advogados, que o júri já entrou na sala, subam. Quando subimos, chegamos na sala, já tinham deliberado. Então não houve nenhum jornalista, pelo menos, que esteve na sala. O que aconteceu é que confirmaram imediatamente a defesa, que ainda estavam lá na sala, confirmaram a condenação, e depois o Departamento de Justiça emitiu o comunicado de imprensa que imediatamente também que partilhou conosco, os jornalistas que estávamos lá, eventualmente outros, e chegou-se à conclusão efetiva de que ele foi condenado. Mas, infelizmente, não estava nenhum jornalista na sala no momento em que o Manuel Chang foi, 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 foi declarado culpado, e por causa disso não há como dizer se ele chorou, se ele sorriu, se ele olhou para baixo, não. É, ter ficado calado, na tua opinião, ter ficado calado durante o julgamento não terá contribuído para a sentença que o júri, eh, proferiu no final? Penso que contribuiu muito, e nós todos, porque mais uma vez, nós quando chegamos, e eu e o Lima já tínhamos estado cá em 2019, nos integramos facilmente nos profissionais que estavam a trabalhar na cobertura do julgamento. Dentro do tribunal tem uma sala dedicada à imprensa, e é um tribunal federal muito grande, que julga-se vários processos por dia. E deve ter mais de 20 salas de sessões, mais de 20, muito mais. Então, tem uma sala criada exclusivamente para jornalistas. Aliás, é nesta sala que eu estava em 2019, quando o Elísio de Souza chegou na sala de julgamento, não me viu, então ele pensou que eu estava atrasado. Eu estava nessa sala de jornalistas, que é uma sala que tem comunicação com o Ministério Público. O Ministério Público vai informando, vai mandando documentos, vai mandando comunicados, e nós que viemos de Moçambique vamos sendo enquadrados do funcionamento do tribunal, vão nos dando muitos outros documentos e evidências que não são partilhadas na sala de julgamento. Então, aí a conversa, os outros jornalistas que estavam aí que ia cobrir e também cobrem julgamentos há muito tempo, comentaram, e faz sentido, que o fato de Manuel Chang ter preferido ficar calado dá ideia de arrogância. Como eu disse inicialmente, o julgamento todo é dirigido para os membros de júri. Os membros de júri são cidadãos ordinários, são pais, mães, avós, e residentes num bairro, que eles julgam na sua consciência de um cidadão ordinário que nem estudou direito se a pessoa é culpada ou não. Aliás, até pode ter cometido o crime, porque a pergunta que se faz não é cometeu o crime ou não cometeu. Não. É se é culpado ou não, porque pode cometer um crime por omissão e se declarar não culpado. Por exemplo, imaginemos um atropelamento, ou mesmo um atropelamento e fuga. Ok, se atropelou, fugiu por medo de ser morto ou de ser agredido pelas pessoas naquele bairro, pode-se dizer que não é culpado.
da mesma forma que Jean Bustani ficou provado que fez as transferências financeiras, mas disseram que não era culpado. Então parece que Chang perdeu a oportunidade de se expressar como um pai da filha dela, Solange, para dizer que não, eu até cometi erros, me mandaram dinheiro, mas eu não estava, não era chefe, simplesmente mandaram dinheiro para minha conta. Assinei garantias, sim, que lesaram investidores americanos, mas o meu chefe me mandou assinar. Ou tentar se explicar como um ser humano, tentar trazer a parte humana. Então, a ideia é que ele ficou muito arrogante, aquela máxima que existe em inglês de don't talk to me, talk to my lawyers. Então, é isso que ele fez. Não, não falem comigo, falem com meus advogados, eu vou sentar aqui, confiar nos meus advogados, eles vão me defender. Então, me parece que o fato dele não ter falado pesou para ele, porque deixou de contar a parte humana da sua história para o júri. Se fosse eu no lugar de Chang, ia falar até chorar. Ia contar que tenho filhas pequenas, que tenho filhas que dependem de mim e que eu peço desculpas a todos que os meus atos os prejudicaram. E foi isso que o Jean Bustan fez, né? Ele começou a contar que nasceu no Líbano, um país em guerra lá, e que fez muito esforço para estudar, e que quantos quilômetros caminhava de casa para a escola, e que agora tem um filho que o deixou lá, e que ele nem teve coragem de contar para esse filho de 4 anos que estava preso. A mãe foi dizendo que papai viajou, está a trabalhar. Então, eu penso que todas essas coisas pesaram muito para o Jean Bustani, apesar de ter sido provado que cometeu os crimes, ter sido absolvido. Outra coisa é que o Chang não veio cá ninguém, absolutamente ninguém da família dele. Escrevemos isso nos artigos. O Jean Bustani trouxe a esposa no dia de eleições finais. O dia de eleições finais é um dia importante, porque é o verdadeiro dia de juízo final. Nos outros dias se produz a prova, mas no dia das alegações, tem a oportunidade de falar. Então, o Jean Bustani trouxe cá a esposa, toda uma jovem, linda. Aliás, todos os jovens são lindos. Quando a pessoa é jovem, ainda é lindo. A pessoa começa a ficar feia já quando envelhece. Então, trouxe uma esposa linda, jovem ali, sentou, acompanhou a fala dele, acompanhou as alegações, ia chorando. E o júri foi vendo tudo aquilo. E ainda disse: não, minha mulher está aqui. Trouxe outras pessoas, irmãs, a irmã abraçar a esposa, a chorar copiosamente. Na parte do Xang não estava cá ninguém. Então não faltou a parte humana. Quer dizer, é verdade que Xang é viúvo, infelizmente, mas tem filhas, tem esses gerros aí que andam. Agora, não sei se eles também não vieram por medo de ser detidos, na medida em que eles comparticiparam muito no processo apresentado em tribunal, que eles viajaram de um lado para o outro, mas Chang esteve sozinho, uma espécie de um lobo solitário, e que nem quis falar, nem quis abrir a voz, contar a sua versão dos factos. É uma longa resposta, Edson, mas para tentar enquadrar um pouco que sim, no meu entender, fruto também das conversas aqui, eu penso que o fato de Chang ter recorrido àquela máxima de don't talk to me, talk to my lawyers, pode o ter prejudicado. Bom, eu estou a tentar ver aqui os internautas, as perguntas mais frequentes, e a maior parte quer saber, o- achas que quantos anos o Shang vai ser condenado? Essa Ok. é a primeira questão. E outra questão que querem saber alguns internautas é perceber melhor aquele artigo que publicamos ontem sobre a ideia da empresa que seria criada entre o grupo Privé Invest do falecido Iskander Safa e Manuel Chang, Guebuza, Gregório Leão e Acer. Hum. Então, podes nos dar uma visão geral sobre isso? Sim, a primeira pergunta é mais fácil de responder. Manuel Cheng foi condenado de dois crimes, que já expliquei no início. Por economia do tempo, não vou repetir. Então, cada um desses dois crimes tem uma pena máxima que vai até 20 anos de prisão.
Somando as duas penas, daria 40 anos de prisão. Mas isso nunca se aplica por uma questão de direitos humanos. Existe, em termos gerais, um limite máximo de pena que uma pessoa pode ser condenada. Então, acredita-se que as duas penas vão ser reduzidas para 20 anos, as duas. Então, é esse o período que se estima, que vai ser de cerca de 20 anos de prisão. É isso, cerca de 20 anos. Isso é o que está escrito também no comunicado de imprensa que o Departamento de Justiça distribuiu aos jornalistas imediatamente após a decisão. Então, este é o período, aproximadamente 20 anos. Agora, os limites máximos da pena são 20 anos para cada um dos crimes, que somando daria 40 anos, mas nunca se vai aplicar os limites máximos, então vai sempre se reduzir a função de vários fatores até se chegar a uma pena média, que é esse de aproximadamente 20 anos. Então deve andar por aí o que se vai decidir. Só que Manuel Chang tem 68 anos, e se é aplicado 20 anos de prisão, significa 68 mais 20, são 88, é muito tempo, é muito tempo. Depois começam outros debates que eu não vou entrar, se vai ter direito a sair um pouco mais cedo, questão do comportamento. Isso já eu penso que seria ir muito longe neste momento que se quer ainda a pena. Com relação ao projeto de negócio entre a família Guibuza, quer dizer, liderado pela família Guibuza, que teriam participação maioritária, e outros altos funcionários do Estado, com o grupo Primvest. É, o, havia um projeto, que é aquele documento que nós partilhamos acho que na segunda página da nossa publicação, tem lá a estrutura dessa empresa. Aquilo foi extraído de um documento, uma espécie de plano de negócio, uma proposta de negócio, que foi preparado pela Palomar Capitals. Palomar Capitals é uma empresa que foi criada por Skander Safa e Andrew Pierce, depois que o Andrew Pierce deu dinheiro a Moçambique e recebeu 45 milhões, pelo menos 45 milhões de subornos. Ele saiu do Credit Suisse, onde era diretor de uma das agências. Quer dizer, já tinha feito a fortuna da sua vida, né? Então, saiu, foi criar uma própria empresa que é a Palomar Capital. E que essa empresa também é do Skander Safa. Então, o Skander Safa dá dinheiro a Andrew Pierce de corrupção, 45 milhões desses empréstimos de Moçambique. Ele diz: "Eu já fiz o dinheiro da minha vida, já não quero mais trabalhar." Quer dizer, com 45 milhões de dólares na conta, acho que já nem iria respeitar o seu chefe lá do Credit Suisse. Então, ele decide sair e ir criar a Palomar, que também é com o Skander Safa. Então, essa Palomar queria continuar a fazer negócio com Moçambique. Porque esse assunto das dívidas ocultas, o fato de ter sido descoberta, nos salvou de muitas coisas. Se não tivesse sido descoberta essas dívidas, ou se o presidente Kibuza tivesse conseguido o terceiro mandato, como andava para ir ali que queria, o Skander Safa tinha capturado todos os setores mais importantes de governação em Moçambique. Então, esta empresa aí fazia parte desse projeto de captura do Estado. Esta é a minha interpretação. Por quê? Porque é uma empresa que tem como acionista a Primvest, que é o fornecedor dos equipamentos para o Estado, de um lado. E depois tem em Moçambique o presidente da República e o seu filho como acionistas. Tem o ministro das Finanças como acionista. Tem o diretor do Serviço de Inteligência como acionista. E tem o diretor da Inteligência Econômica. Então, está a ver essas pessoas tão importantes que são acionistas da empresa. Depois, essa empresa diz que quer trabalhar em quase todos os setores chaves em Moçambique, no seu plano. Querem construir estaleiros navais. Esses estaleiros navais, o Estado não é acionista dessa empresa, dessa subsidiária que vai construir estaleiro naval e operar, porque significa para produzir barcos, reparar barcos. Mas eles queriam comprar estaleiro da Inamar, ali no porto de Maputo, para poder gerir esse estaleiro.
pode acreditar que qualquer barquinho da República de Moçambique seria exclusivamente reparado nesse estaleiro. Depois, querem criar uma empresa que vai fazer operações de jato privado especial. Acho que queriam fazer isso em Nacala, naquele aeroporto Elefante Branco que Guibuza mandou construir, para alugarem e vender jatos privados para as elites. As nossas elites ainda voam conosco na LAM executiva ali, fazem atrasar aviões. Agora queriam ter seus jatos privados para circular e tal. E pode acreditar que o ministro seria obrigado a viajar nesses jatos particulares para poder meter dinheiro na empresa. Queriam também eh, investir na agricultura, copiando um projeto de um nome francês que me esqueço agora, mas onde o Skander Saffa tem sua propriedade, acho que é Domaine Mission, na França, e queriam criar esse projeto imobiliário também, de residências de luxo, no meio de um ambiente verde, com vista ao mar. Então, iriam usurpar terras e terras das pessoas, das comunidades costeiras para construir esses projetos. E lembra quem é acionista? Guibuza, Xang, Gregório. Se a população ali recusar-se um bocadinho, fazer confusão, eu mandar o IR para bater, como tem sido a prática, quando é para defender o interesse dos chefes. Depois tinha outro projeto que mais sinistro, que era para prestar assessoria exclusiva ao Ministério das Finanças. Significa que, por exemplo, agora o Ministério das Finanças tem vários assessores internacionais. A White and White, acho que é isso, White Case e tal, essa, a Lazar, Tony Blair também. Tony Blair, então, esses grupos que andam a assessorar o Ministério das Finanças são assessorias importantes, porque o Ministério das Finanças lida com instituições financeiras internacionais, não entende nada dessas coisas. Lá em Moçambique, nós andamos a nos ensinar tudo em português. A primeira dificuldade que um funcionário do MEF enfrenta quando vai falar com o FMI, ou com o Banco Mundial, ou com instituições financeiras internacionais, é a língua. Então, tem que ter esses irmãos bem formados lá da Grã-Bretanha e tudo mais. Então, essa empresa ali é que faria essa assessoria exclusiva ao Ministério das Finanças. Então, como se vê, também iriam investir na agricultura. O que é mais interessante é que os beneficiários efetivos dessa grande empresa eram Guibuza e o filho, Xang, Gregório e Antônio Carlos do Rosário, ponto final. O resto dos moçambicanos não vou dizer, né? Estamos em direto. O resto dos moçambicanos já é isso mesmo, não podem ir para lá mesmo. E o Estado não era acionista. Por que falo que o Estado não era acionista? Porque em Moçambique é tradição que o Estado seja acionista em projetos importantes. O Estado é acionista da Mosal, o Estado é acionista daquele projeto de carvão da Vale, o Estado que era da Vale, o Estado é acionista dos projetos de exploração de gás em Inhambane, em Cabo Delgado. O Estado é acionista um bocadinho de todos os grandes projetos. Até empresas internacionais como a Coca-Cola, quando chega em Moçambique, o Estado é acionista de 5%, no âmbito de tentar gerar algum dinheiro para o Estado moçambicano. Acionista minoritário, mas está lá. Também para poder fiscalizar, ver, sentar na Assembleia Geral, ver o que é que se decide, quem é que decide. Esse projeto aí, cujo documento temos em posse, não previa nada. Aliás, publicamos a estrutura acionistas, Guibuza, seu filho, Xang, Gregório, Antônio Carlos de Rosário e ponto final. O Estado e os moçambicanos podem ir para lá mesmo, não há nada. Então, esse aqui era o projeto. E esse projeto, como é que é encontrado? Essa é a parte interessante. O telefone do Xang foi confiscado quando ele foi detido na África do Sul, em dezembro de 2018. Não, é terrível. Ficou 5 anos eles a carregarem o telefone de Xang todos os dias para não acabar a carga. Então, quando prendem Xang no aeroporto, levam-lhe o passaporte, levam-lhe o telefone, outros pertences pessoais, mandam para a cadeia e mantêm o telefone dele ativo, claro, bloqueado, mas ativo. Iam carregando. Então, o telefone sobreviveu 5 anos sem ter sido usado. Quando Xang é extraditado para aqui, a polícia sul-africana manda também o seu celular para os Estados Unidos.
e Chang faz um pedido, uma questão preliminar, chama-se Motion in Lim, aqui, a exigir o seu telefone de volta. Ou escrevemos um texto sobre isso, publicamos. Os americanos, a justiça diz, não, não vamos lhe dar o telefone está apreendido. Pode ter usado, podemos encontrar alguma evidência ali. Começou uma discussão e tal, perderam o caso. Perderam o caso quer dizer que o juiz julgou que o Chang não tinha direito de reaver o seu telemóvel. Até argumentou que tem lá questões pessoais, e sim, pode ter questões pessoais, mas tem questões de interesse da justiça que é de interesse público, que é superior ao seu interesse particular. Então, é nesse telefone que, bloqueado, porque Chang não abriu, eles conseguem usar um software. Esteve lá uma agente chamada Jéssica Valco, e que prestou testemunha, está lá nas transcrições, a explicar que não, entrou no telefone de Chang e retirou todas as coisas que estavam lá, todas as comunicações. É lá onde foi encontrada a comunicação de Chang com o Brito Rocha, o senhor lá que devolveu o dinheiro de Chang, lá da empresa Interauto. É lá onde foram encontradas várias comunicações, documentos, incluindo muitos documentos. Então, é onde foi tirado, eventualmente, este documento que é novo, que não esteve no julgamento de Jean Bustani. Eventualmente foram encontradas, aliás, foi encontrada também uma conversa, espero que consigamos reproduzir, porque acredito que é do interesse dos moçambicanos, publicar uma conversa interessante que foi mantida entre três pessoas: Chang, Antônio Carlos de Rosário e Jean Bustani, 2018. Entre novembro e dezembro de 2018, o Chang mostrava preocupação, parece que estava a perceber que está a ser procurado, e parece que aquela viagem para Abu Dhabi, na qual foi detido, não era só uma viagem para ir passar final do ano nos Emirados Árabes Unidos, mas também era uma viagem para ir se refugiar um pouco por lá. Então, ele foi conversando com Antônio Carlos de Rosário, a dizer que estava a precisar de falar com o Bustani muito rapidamente, porque ele pretendia viajar para Abu Dhabi. Então, parece que estava a tentar sair de Moçambique de uma forma fina, assim. E tudo isso foi encontrado nesse telemóvel. Então, eu penso que esse documento também, que é novo, foi retirado desse telefone. E foi usado pela acusação para dizer, olha, os júris. Estão a ver esse senhor aqui? Esse senhor era ministro das Finanças e queria fazer negócio com a Privivest, a empresa que forneceu os equipamentos ao governo, de que ele era membro, empresa que ele assinou garantias para essa empresa obter 2 bilhões de dólares. Ele queria fazer negócio pessoal com essa empresa. Aqui está o projeto. E ainda queria entregar a assessoria exclusiva ao Ministério das Finanças para essa empresa. E a última coisa é que aquele documento não foi elaborado pelo FBI ou Departamento de Justiça, foi elaborado pela Palomar. 13 de setembro, foi discutido a 13 de setembro de 2013, lá no sul da França, nessa propriedade de Skander Safa, pelo André Pierce, Jean Bustani e outros oficiais moçambicanos. Tenho aqui mais algumas questões. Alguém pergunta se a justiça moçambicana eventualmente continuará interessado em julgar Chang depois dessa sentença, e depois também se seria possível Chang, uma vez condenado nos Estados Unidos, cumprir a pena em Moçambique. É uma pergunta muito técnica que eu não tenho uma resposta conclusiva. Não tenho resposta conclusiva para esta pergunta, mas eu penso que, falando de possibilidades, bom, para a primeira é mais fácil. Os crimes de Chang não prescrevem, os crimes de que Chang é acusado em Moçambique não prescrevem, porque ele foi condenado por outros crimes no exterior. Não, são dois processos diferentes, a correr trâmites de duas jurisdições diferentes, apesar de ter o mesmo objeto material, que é a contratação e suborno nas dívidas ocultas. Ou seja, Manuel Chang foi condenado aqui
não pelos crimes que cometeu em Moçambique, mas pelos crimes que cometeu que ofendem a lei americana. Então, os americanos estão a julgar Chang porque ofendeu a lei criminal americana. Pronto, os crimes que ele cometeu estão previstos, são punidos nos termos da lei americana. E fez o mesmo em Moçambique. Então, de uma forma assim geral, a resposta é que sim, o processo de Chang em Moçambique continua. E se Chang for liberto, do princípio, chega a Moçambique, enfrenta um novo processo. Agora, pode ser indultado, por exemplo, o presidente, na altura dos factos, pode decidir que vai dar indulto, que é perdão, né? Como se perdoam muitas pessoas a cada final do ano, cada Natal em Moçambique, o presidente Inhosse tem mantido essa prática de declarar indulto para determinadas pessoas. Aliás, até alguns insurgentes em Cabo Delgado, algumas pessoas acusadas de ser insurgentes, participaram na insurgência em Cabo Delgado, beneficiaram de indulto das suas penas. Então, o Manuel Chang pode ser julgado e condenado, depois de beneficiar de indulto por várias razões. Mas isso é uma prática global. De indulto, o senhor da Wikileaks, o Julian Assange, outra senhora antiga agente de inteligência, penso que é Jéssica, que esteve, que divulgou aquelas informações diplomáticas, também beneficiou de indulto do presidente Obama aqui. O Julian Assange também teve um acordo para sair da cadeia. Essas pessoas, por exemplo, a Jéssica, que teve indulto do presidente Obama, tinha sido condenada a quase 80 anos de prisão, se não estou em erro. Então, indulto é uma prática normal, mas é uma possibilidade. Agora, não posso dar uma resposta conclusiva, só posso dar possíveis saídas. Agora, em relação à possibilidade de, uma vez condenado nos Estados Unidos, o Chang ser transferido para ser julgado, para cumprir a pena em Moçambique, não sei. Não sei se isso vai acontecer. Se nos recordarmos, a Procuradora-Geral da República, a digníssima Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, vai repetindo de informe a informe que o governo dos Estados Unidos não está a cooperar com a justiça moçambicana, partilhando informação. E ela ia insistindo, batendo o pé, ficando o pé, que Moçambique é o único país que tinha jurisdição de julgar Manuel Chang. Então, estava ali a fazer braço de ferro com a justiça norte-americana, falando em público que os americanos não estão a cooperar, não estão a dar informação. Eu não sei se agora que o Chang foi condenado pode ser transferido para Moçambique e para cumprir a pena em Moçambique, se essa pena seria efetiva. Mas também outro elemento importante é que o Manuel Chang não é o último moçambicano acusado nos Estados Unidos da América em relação às dívidas ocultas. Ainda falta o Antônio Carlos de Rosário, ainda falta o Teófilo Nhangomel, que pelas contas, considerando o tempo que foram detidos em fevereiro de 2019, daqui a pouco eles saem em liberdade condicional. Saem da cadeia em liberdade condicional. Então, se transferirem o Chang para Moçambique, há um risco efetivo dele manter contato com esses outros correios neste processo que corre trâmites em Moçambique. E isso não iria prejudicar a investigação. Mas também, para além desses três réus moçambicanos, o Chang, o Teófilo e o Antônio Carlos de Rosário, o Departamento de Justiça vai deixando escapar que existem outros conspiradores neste processo, tendo sido mencionado neste julgamento o nome de Filipe Nyusi, ministro da Defesa na altura dos factos, Isaltina Lucas, diretor nacional de Tesouro, Armando Ndampi Guibuza, filho do presidente Guibuza, Gregório Leão, diretor da inteligência. Então, essas pessoas também que foram sendo mencionadas, aliás, colocados num quadro onde tinha lá nomes e imagens, fotos dos conspiradores, estão em Moçambique. Alguns deles livres, em liberdade. Então, se Manuel Chang é transferido para Moçambique, o governo americano perde controle da possibilidade dele manter contato ou não com esses outros conspiradores no mesmo processo. Então, eu duvido que seja uma coisa que aconteça imediatamente, principalmente quando os Estados Unidos da América ainda estiverem interessado em perseguir, prender e julgar estas pessoas.
E em relação a isso, é preciso remeter a um comentário que uma procuradora americana fez, que está contido nesse comunicado de imprensa que temos estado a citar, que aliás citamos também no texto que publicamos esta manhã. Ela diz: esta decisão prova que a justiça criminal nos Estados Unidos está preparada para perseguir corruptos estrangeiros, seja onde eles estiverem, para trazê-los à justiça, desde que eles tenham ofendido as nossas leis. Então, é uma declaração de que não há trégua aqui contra criminosos corruptos que ofendem as leis americanas. Então, ainda há esses criminosos corruptos em Moçambique que ofenderam a lei americana. Então, duvido que o Changue seja transferido para cumprir a pena em prisão moçambicana por causa deste risco, por causa deste risco de tudo que eu aqui expliquei. Mas, como eu disse, isso é minha opinião, é função da informação que tenho acesso. Não quero dizer que seja uma decisão infalível. A partir de 20 de janeiro, imagine que o nosso atual presidente decida ir fazer umas férias no Ruanda ou não sei onde lhe apetecer. Ele corre riscos de a justiça americana persegui-lo e também levá-lo para eventualmente ser ouvido ou julgado nos Estados Unidos como um co-conspirador. Hum. Não, eu tive um pequeno corte aqui de comunicação, na internet falhou, perdi uma parte da sua pergunta, principalmente aquela parte que dizia respeito a presidente Guebuza, se há alguma evidência que mencione o presidente. Então volto a repetir. Tu, Sim. fal, tu falaste a última vez que falamos, disseste que havia novos dados relativos a este caso. Novos dados que mesmo tu que estás a seguir o caso há tanto tempo não tinhas noção. Será que nestes novos dados há algum tipo de ligação direta ou de pagamento de subornos à figura do antigo presidente da República, Armando Guebuza? Porque sempre fala-se de Guebuza, fala-se da sua governação, das pessoas próximas a ele, mas nunca vi um pagamento efetivo, a dizer que o presidente Guebuza, por causa deste caso, recebeu tanto dinheiro. Nestes novos dados, há isto ou continuamos a ter o presidente Guebuza como alguém que era presidente, deu ordens à sua equipa governativa para tratar de um assunto, o seu filho eventualmente também aproveitou-se e aparece por tabela, por assim dizer. Sim, essa é uma questão antiga, Edson, e de facto não há uma ligação. Não foi apresentada uma alegação que diga que há valores de X milhões que foram para o senhor Armando Guebuza, transferidos através da empresa ABC. Não há. Todos os outros já há esta informação. Mas em relação a Guebuza não há, embora o governo americano tenha mostrado várias evidências de que Guebuza, pai, tinha uma relação direta com a Primvest. Uma dessas evidências é uma lista de consultores, uma lista apreendida no e-mail de Jean Bustani, que mandava para Najib Alai, que é o chefe das finanças lá da Primvest, a dizer que estava a mandar a lista de 21 consultores, onde incluía indivíduos, individualidades e empresas. Então, nessa lista, o primeiro nome era de Armando Guebuza. Isso já vem de 2019, penso que publicamos, ele deve estar na página do CIP, naquele conjunto de documentos que publicamos, que obtivemos do tribunal desse julgamento. Vamos tentar recuperar. Então, essa é uma das partes onde aparece o, o nome de Armando Guebuza. Segundo, tem um e-mail de Jean Bustani que diz que há uns 60 para A. Esse e-mail também publicamos, onde é um e-mail que diz 125 milhões para tudo e para todos, que parece que é esse dinheiro no total que foi para Moçambique para pagar subornos. Então, nesta lista de 125
milhões para tudo e para todos. Tem lá uns 60 milhões, o A. Então, esse A, o juiz, em 2019, perguntou quem é o A. Perguntou ao Bustani quando falou. Havia entendimento de que o A é o Armando Guebuza, pai. E ele, o Jean Bustani, que é um bom mentiroso, contou lá toda uma historieta, que este A era isto, era aquilo e tal. Mas não existe um caso que parte do princípio até o fim a mostrar que o dinheiro foi para Guebuza. Mas para os outros existe, por exemplo, para o Nussi. É fácil falar de Guebuza e de Nussi porque os dois são presidentes. Então, existe uns 2 milhões para o Nussi ou Newman, que 1 milhão pagamos na semana passada e mandei informação através de SMS. Esta é uma mensagem de troca de comunicação entre o Jean Bustani e o Najib Alan, que é o chefe financeiro. O Jean Bustani era o focal point dos corruptos moçambicanos. Então, já tem 1 milhão para o Nussi que paguei, que mandei por SMS. E depois, também há faturas enviadas para empresas de que já falamos. Sunflower, uma dessas empresas, chama-se Sunflower, baseada em Abu Dhabi, que esse dinheiro era para Nussi. E isso foi facilitado pelo próprio Jean Bustani, porque tendo relações negativas com Nussi, Bustani, Primo Invest, todos não gostam de Nussi, porque o Nussi não continuou os projetos. Acho que estava muito zangado por não ter ganho o suficiente, não sei, mas não continuou os projetos. Então, o próprio Bustani foi revelando informação que pagou para o Nussi. Recorda-se, Edson, o juiz do caso de 2019, quando o Bustani decide falar, a dado momento ele interrompe e começa a lhe fazer pergunta, porque as pessoas eram usadas por alcunhas, Exaltino é 3 beijos, o Shang é Chokspeak, as minhas colegas, os meus colegas lá de comunicação dominam bem esses nomes, pronto, o Rosário Ross, o Marshall, eles foram se dando nomes. Então, o juiz foi perguntando quem é quem. E Bustani foi dando as explicações. No NYS foi dizendo NYS é Nussi, o Croc ou Cinderela é Hermano Ndabi Guibuza, o Teo ou Ngila Guidema é o Teófilo Nhangumel. E quando chegou a parte do A, onde suspeita-se que seja Guibuza, ele disse: não, não é Guibuza. O Guibuza nunca me pediu um single. Lembro essa coisa. Ele disse: não, Guibuza nunca me pediu um single penny. Então, houve também um esforço muito grande da parte de Bustani Priv Invest de proteger Guibuza. Quer dizer, Guibuza é que abriu as portas para a Priv Invest, né? E também vimos aquelas mensagens de comunicação entre Bustani e o presidente Guibuza, que foram retirar o telemóvel de Bustani a chamar Guibuza de pai, de papá. Ah, papá, bom dia, papá. Situação, como é que está? Como é que estão esses bandidos da Renamo e tudo mais? Em 2013, lembra que havia ataques lá na zona de Muxungue lá. Então, não há nada contra Guibuza mostrado em tribunal, porque o fato de não haver nada mostrado não significa que os americanos não tenham evidências que estejam a guardar. Quer dizer, eles funcionam muito com essa estratégia, só retiram a informação ao público quando a pessoa já está ali. Quando a pessoa não está ali, eles não metem a informação ao público. O Chang é detido em 2018, as garantias ele assinou em 2013. Chang é detido 5 anos depois de ter assinado as garantias. Nunca tinha transpirado nenhuma informação ao público de que o Chang era procurado. Andava de todo lado, certamente que já viajou muitas vezes antes, aliás, era membro do governo, depois passou para deputado. Andamos todos em Maputo, de um lado para o outro, certamente com investigadores do FBI ali e de outros serviços de investigação americanos, sem sabermos que estavam a ser investigados. Então, os americanos nunca te dizem que estás a ser investigado. Aliás, é um bocadinho assim em todos os estados sérios. Só em Moçambique, onde há muita fuga de informação, é que a pessoa lhe abre o processo, já lhe é dito pelos procuradores
escrivães e outros lá do notário corruptos que vão lhe dizendo: epa, não, estás a ser procurado, por favor, fuja. Não, não, estás a ser procurado. Mas em países sérios, as investigações não aparecem em público até se prender o acusado. Depois é que a informação começa a transpirar. Então, eu não sei, mas não vi nenhuma informação em relação a Guibuza. Agora, em relação a Nussi, acho que sim, ele vai evitar viajar para países que tenham acordos de extradição com os Estados Unidos da América, não só Nussi, mas como tantos outros moçambicanos referenciados como conspiradores neste processo, porque o caso de Nussi foi apresentado ali, eh, PowerPoint, Shang ali no topo. Vamos dizer, ok, esses outros também são conspiradores que participaram do processo de contratação das dívidas ocultas e receberam por isso. Então, esta é a lógica de conspirador. Participa deste processo ilegal e recebe benefício. Então, o Nhus está neste grupo, da mesma forma que estão outras pessoas que já mencionamos. Então, acho que o Nhus não vai querer se pôr nessa situação. Não vai querer se pôr nessa situação. Então, o Boris está a dizer que o presidente da República, a partir de 20 de janeiro, é melhor concentrar-se em ficar por Moçambique, Mussuriro, abandonar a ideia de eventualmente ter uma viagem para um país que possa ser extraditado. Sim, num homem de diligência média, né? Um homem médio iria entender que se aparece num tribunal norte-americano, seu nome é mencionado como conspirador num processo que prejudicou os Estados Unidos da América e não deve se sentir muito à vontade para andar passear em países que tenham acordo de extradição com os Estados Unidos da América e sem ter nenhuma imunidade. Quer dizer, eu estou a pensar como um homem de diligência média. Se fosse meu nome, ou do Edson que apareceu no tribunal americano, eu ia ficar em Macinga. Não... eu ia ficar em Macinga. Não queria andar a viajar para países que tenham acordo de extradição. Quer dizer, é uma situação muito desconfortável, né? Você não sabe se o homem da migração que está a demorar com o teu passaporte está efetivamente a verificar se tem visto ou não tem visto, ou já está a vir alguém atrás para vir te pegar da cintura, como fizeram com Chang. Quer dizer, aquela situação é terrível, né? Você chega ali, peito fora, com o passaporte diplomático, tem um voo daqui a 2 horas para Abu Dhabi, quando aproxima-se para guichê, para carimbar o passaporte, eles pegam o passaporte, começam a olhar 2 vezes, mas é você mesmo. Ok. You can wait a bit. Ok, não, fica daqui de lado. Você já começa a transpirar ali, olha para trás, olha para frente, de repente está a ver homens grandes, jagunços ali, dizer, "Ei, nos acompanhe." Quer dizer, essa situação ali, pior no estrangeiro, ninguém quer passar por aí. Essa gente, Edson, é grande mesmo, não é? Não são esses nossos magrinhos de Cernic lá. Não, é muito grande, são muito grandes, tem 2 metros, esse companheiro. Grande, e depois com aquelas coisas que vestem ali para prova de balas, ficam ainda mais robusto. Mesmo a entrar no tribunal, ele, remove all electronic for our bag, remove all electronics. Você fica, ei, Jesus, esse senhor, esse ser humano igual como eu, você olha para ele, usou umas botas, depois mais já com uns 2 metros e 10. Pô, imagine isso, você está a viajar, de repente está a viajar acompanhado com uma pessoa querida ali, para ir passar férias. Então eu acho que o presidente Nilson não vai se pôr nesta situação de nenhuma forma. Não vai se pôr nessa situação de nenhuma forma. Boris, uma última questão, já estamos quase no fim. Alguém que pergunta qual é o ganho real para o povo moçambicano com esta condenação? Bom, eu primeiro vou responder como moçambicano. Eu fico muito feliz que um dirigente corrupto que empurra este país, Moçambique, não aqui onde estou, nos Estados Unidos da América, que empurra meu país para baixo para um retrocesso de décadas, tenha sido condenado. Quer dizer, o dinheiro não volta para Moçambique, mas pelo menos fica a lição. Aliás, a pena tem uma função muito importante, que chama Função de Prevenção Geral de Crime. Você sabendo que se praticar estes atos, corre o risco de ser preso a viajar no caminho,
e ser levado para a América, ser julgado e condenado, as pessoas vão pensar duas vezes. Então, eu penso que é um ganho muito importante nesse sentido. Dinheiro, tanto que tal, não volta, já comeram, já se distribuíram. Aliás, o problema é que o nosso governo também, os atuais, não são assim muito sérios, né? O Max, né? E o Maleane, que substituíram o Chang, receberam dinheiro desse Brito Rocha de 2019, foram depositar no Banco de Moçambique. Não disseram aos moçambicanos que esse dinheiro voltou. Não se sabe se esse dinheiro já foi comido, se já foi usado para financiar campanha eleitoral de quem quer que seja. Não se sabe. Não disseram nada. Então, o dinheiro, tanto que tal, não há de voltar. Essa corrupção é sistêmica. Os que ficaram lá também não são muito limpos, têm muitas coisas ocultas. Exemplo é esse dinheiro desses 7 milhões. Novembro de 2019, acho que na altura o ministro ainda era Maleane. Chang, esse Brito Rocha devolve 7 milhões das dívidas ocultas. Esse é Brito Rocha, Rocha Brito, mas um dos dois nomes deles são esses. Devolve dinheiro 7 milhões para o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças diz, depositem lá no Banco Central. Depositam e não chamam a imprensa para dizer. Mas pequena coisinha acontece, não, venho aqui empresta esse meu amigo ali, o Rafael Bier, que era assessor de Max. Estava sempre a mandar mensagem para mim, não, vem aqui, Borges, aqui reportar, eu às vezes escrevo para Bloomberg, não, vem ali aqui dizer, por que não nos chamou para dizer, companheiros, devolveram dinheiro aqui. Então, o ganho é tanto que dinheiro, mesmo se voltar, volta para o mesmo sistema, o sistema que permitiu que as dívidas ocultas acontecessem e fossem ocultadas, não desmoronou. O sistema está intacto, está lá. É o mesmo parlamento que não consegue fiscalizar o governo, é o mesmo parlamento que organiza a comissão de inquérito, não consegue detectar que há crime, tem que esperar a Kroll vir para fazer auditoria para encontrar crime. Lembra, o parlamento organizou uma comissão parlamentar de inquérito em 2015 e concluiu que havia umas pequeninitas infrações administrativas e que essa gente mandou isso para o tribunal administrativo. Não mandou nada para a PGR para responsabilizar essa gente. As pessoas continuaram ali a passear a comer seu dinheiro, até que veio a auditoria da Kroll para dizer que não, há crimes grandes aqui e deu lugar a essas detenções. Portanto, o sistema que permitiu que as dívidas ocultas acontecessem não desmoronou. O sistema ainda está ali, intacto. Então, ganho financeiro não há para os moçambicanos. A vida vai continuar cara para todos. O pão vai continuar caro, o chapa vai continuar a não existir, vamos continuar a andar de my love, o metical vai continuar muito depreciado em relação ao dólar. Mas pelo menos uma coisa boa é que um dos algozes dos moçambicanos agora está mal, está mal, está aqui numa prisão aqui em Brooklyn, e isso que sirva de lição para os outros, e que têm a oportunidade de gerir o bem público e pensar em pegar esse bem público para benefício próprio. Então, eu penso que este é um dos melhores ganhos para os moçambicanos. Ok, Borges, muito obrigado por esta conversa e por nos atualizar sobre o que está a acontecer aí nos Estados Unidos em relação a esse julgamento. Aqui em Moçambique, acho que também não tens notícias. A Frenamo ontem conseguiu tirar os tribunais administrativos do processo do contencioso eleitoral. Então agora vamos por umas eleições. Estou a dar notícias de cada terra, não pode pensar que é americano. Sim, sim. Então vamos para vamos para eleições onde se reclama na CNE que a gente já sabe como é que é. E se não se resolve lá, manda-se direto para o Constitucional, que também a gente já sabe como é que é. Então, ontem demos 1000 passos atrás na construção da democracia e estamos assim. Infelizmente, a gente pensa, epa, este país vai de mal a pior. É. Vergonha para os políticos, vergonha para Frelimo Renamo, sinceramente. A batota compensa. Obrigado pela atualização, Edson. Assim que o julgamento acabou, já devo estar aqui a preparar a minha mala para voltar. Esse é o meu país, né? Então, temos de estar ali mesmo, lutar por ele. Pelo menos tentar criar consciência pública de que o país não está bom, é preciso corrigir as coisas. As mudanças levam tempo. Eu nunca acreditei que se muda um regime autoritário,
a partir de leis. Quer dizer, você reúne o parlamento, que os membros do parlamento todos passam pela aprovação. Talvez as pessoas não saibam. Para você ser deputado da Frelimo, tem que ser aprovado pelo presidente, pela comissão política da Frelimo. Não basta se foi eleito em Nhambane, Gaza, Manica, em Sofala, depois vai todo esse processo para ser legitimado ou aprovado lá na comissão política. E o presidente é que dirige a comissão política. Então, homologa a sua eleição. Depois você, quando chega ao parlamento, vai mesmo aprovar uma lei que vá contra os interesses da Frelimo. É impossível. Então, eu penso que neste momento o que vale é criar consciência pública dos moçambicanos de que nós estamos a viver uma democracia que não é democracia de facto e que é preciso mudar isto. Agora, não acredito que isso se mude de leis. Isso é como chamar hienas para deliberarem se querem parar de comer as gazelas. Então, depois as hienas deliberam entre si. Não, nós agora decidimos que vamos parar de comer as gazelas, ninguém mais come as gazelas aqui nessa selva. Então, não, 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 não é assim. As instituições de Moçambique provaram que não têm estas habilidades, essa capacidade de mudar de forma legal. E talvez estão à espera de um Quênia ou de uma Venezuela ou de um Líbia para mudar. Bom, estou a exercer meu direito de liberdade de expressão. E se me prender, sou preso de consciência. Acredito piamente que essa gente não vai mudar este país com base nas leis. Borges, tchau. Tchau, Até Edson. a próxima. Até a próxima.